Boa noite. Boa noite. A Anvisa aprova a resolução que autoriza o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Em São Paulo, o Instituto Butantan inicia a produção da Coronavac e a meta é produzir 1 milhão de doses da vacina. São Paulo inicia a produção brasileira da vacina Coronavac. A meta do Instituto Butantan é produzir 1 milhão de doses diárias. O anúncio foi feito pelo governador João Dória na coletiva de hoje. A fábrica do Butantan terá um reforço de 120 novos colaboradores para ajudar na demanda. Com uma área produtiva de quase 2.000 metros quadrados, a estrutura conta com 245 profissionais. O local tem 6 máquinas principais para envasar o extrato da vacina enviado pela farmacêutica chinesa a Sinovac. A produção no Instituto Butantan será estendida para 24 horas, 7 dias por semana. A expectativa é conseguir envasar entre 600 mil a 1 milhão de doses por dia. O governo de São Paulo segue com o plano de iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 9 milhões de pessoas devem ser imunizadas. A eficácia da Coronavac deve ser divulgada até a próxima terça-feira. A partir daí, o Instituto Butantan entra com o pedido de registro na Anvisa, seguindo o trâmite normal e também de uso emergencial. Paralelamente a isso, esses dados também serão avaliados, remetidos à Agência Chinesa de Vigilância Sanitária. Portanto, vamos ter 3 processos em andamento, 2 aqui na Anvisa e 1 na China. É possível que o registro na China saia muito rapidamente. Muito rapidamente significa antes do final desse ano. Até janeiro, 40 milhões de doses da vacina devem ser produzidas. Além de São Paulo, outros estados também vão receber a vacina do Butantan. Claro e objetivamente, nós estamos falando da disponibilização de vacinas para o atendimento àqueles que estão no front, que são os mais vulneráveis neste momento diante da pandemia. Portanto, nós temos 4 milhões. 11 estados já se credenciaram, formalizaram a solicitação, formalizaram também com o número e a quantidade. Agora passamos a um rápido entendimento com todos eles para chegar qual o volume de vacinas. Foram rápidos, foram objetivos. Já o número de casos, mortes e internações está aumentando nos últimos dias. Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia anunciou que está com 100% dos leitos de UTI ocupados. O Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia, chegou a 90%. Segundo a Prefeitura da capital, a taxa de ocupação na rede municipal é de 57%. De acordo com o governo do estado, na Grande São Paulo, hospitais públicos e particulares estão com 64% dos leitos de UTI ocupados. 51.517 casos, ontem 53.504 casos confirmados. Uma série, 2 dias com mais de 50 mil. Nós não víamos isso há muito tempo. O Brasil apresentou nos últimos 2 dias 844 óbitos e depois 839 óbitos. Estamos chegando novamente próximo de 1.000 óbitos diários. Essas previsões equivocadas, elas terminam propiciando comportamentos inadequados da população. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje uma resolução que autoriza o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A aprovação vem junto com o anúncio do primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no país. O primeiro caso de reinfecção aconteceu no Rio Grande do Norte, em uma profissional da saúde de 37 anos. Apesar de centenas de casos suspeitos no Brasil, o Ministério da Saúde só confirmou a situação por causa de critérios estabelecidos pela pasta. Ainda segundo o Ministério, foram encontradas linhagens distintas do vírus nas amostras coletadas, o que confirmou a suspeita de reinfecção. A primeira infecção da paciente aconteceu em junho. E hoje, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma resolução que abre a possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, o que significa que a Anvisa poderá analisar pedidos de laboratórios e conceder ou não autorização temporária para a aplicação de doses, desde que sejam cumpridos requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia. De acordo com a própria Anvisa, até o momento, a agência ainda
ainda não recebeu nenhum pedido de registro de vacina. 4 estão em teste em fase 3 no Brasil: a da Pfizer, a de Oxford, a da Johnson e a da Sinovac. E veja agora os números da Covid-19 no Brasil. Hoje o país tem 5.931.000 recuperados, outras 670 mil pessoas estão em acompanhamento e mais de 179 mil pessoas já morreram no Brasil vítimas da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no estado do Rio Grande do Sul, onde inaugurou a nova ponte do Rio Guaíba, na região de Porto Alegre. Já passava das 10 horas da manhã quando a comitiva presidencial chegou à nova ponte. Uma alça de acesso que ainda segue interditada para veículos foi usada pelo comboio para chegar ao local da solenidade. A estrutura foi parcialmente inaugurada, sendo liberado o tráfego de veículos apenas no sentido de quem vai para Eldorado do Sul. Mesmo assim, o governo comemorou o feito. E o resto da obra e as alças que dão lá na Vila do Tio Zeca e Areia, para quem vem da Freeway e quer acessar direto a ponte, vão acontecer. Ela é prioridade, continua sendo prioridade. Neste domingo, o sentido interior Porto Alegre deve ser liberado. Mas ainda restam 3 alças de acesso, que só serão concluídas em 2021. A nova ponte completou 6 anos de obras em 2020. A estimativa é que 50 mil veículos cruzem pela travessia diariamente. Com quase 14 quilômetros de extensão, a nova ponte é um novo caminho que liga a capital à zona sul do estado, desafogando o fluxo. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria, Tarcísio, das obras não começaram conosco. Que afinal de contas, entre começar uma obra e terminar outra, a diferença, logicamente, tem o trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras. O governador Eduardo Leite foi uma das autoridades presentes e aproveitou o momento para falar sobre a imunização contra a Covid-19. Leite disse ter confiança em Bolsonaro. Renovo a minha confiança na liderança do governo federal, a partir do Ministério da Saúde, para coordenar, através do Plano Nacional, do Programa Nacional de Imunização, a imunização de todos os brasileiros em todos os estados. O presidente não respondeu ao governador sobre um plano de prevenção. Bolsonaro se referiu à Covid-19 como a fase final, que, segundo ele, o Brasil vive, mesmo com o número de mortes em alta. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. Ainda sobre a economia, Bolsonaro citou a alta de preços de alguns produtos, como o arroz e óleo de soja, que é a maior desde 2002. O presidente comentou também sobre a inflação, que apresentou uma aceleração de 0,89% em novembro. Agora, é melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. Se o homem do campo tivesse ficado em casa, seria um caos no Brasil. E nós sabemos que a fome é uma péssima conselheira. Depois de participar da cerimônia de inauguração parcial da nova ponte do Guaíba, Bolsonaro veio de helicóptero até a cidade de Barra do Ribeiro, onde inaugurou 27 quilômetros de duplicação da BR-116. Bolsonaro não atendeu a imprensa durante a visita. Após cortar a fita simbólica dos 27 quilômetros de duplicação, o presidente ficou cerca de 15 minutos acenando para motoristas que passavam pela BR-116. O Ministério da Educação homologou a resolução do Conselho Nacional de Educação que permite aulas remotas na educação básica e superior no ano que vem. De acordo com o documento, o ensino à distância será válido enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A autorização, que terminaria no próximo dia 31, agora não tem data limite. A situação nos hospitais do Rio de Janeiro é cada vez mais grave. Mais de 90% dos leitos de UTI de unidades públicas estão ocupados. Dilma Miranda, de 61 anos, deu entrada no Hospital do Andaraí, zona norte do Rio, no dia 25 de novembro. Ela tinha complicações de diabetes e falta de ar.
Passou 5 dias em uma cadeira, até a Covid ser confirmada. Com a mãe na enfermaria precisando de intubação, Valquíria recorreu 2 vezes à justiça para tentar uma transferência. Quando o pedido foi aceito, a paciente entrou numa fila de espera, com 217 pessoas. Na última segunda-feira, ela foi transferida para o Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência para a Covid. Mas, de madrugada, morreu após sofrer uma parada respiratória. Eu vi ela morrendo aos poucos, porque ela não teve os cuidados necessários desde o primeiro momento que internaram ela. Então, assim, a justiça, eles estão tendo uma demanda muito grande, mas estão tendo a demanda muito grande porque não estão tendo leitos. Com o contágio fora de controle, o colapso da rede de saúde volta a ser uma preocupação no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 aumentou e se aproximou dos 100%. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 91% dos leitos de UTI de unidades municipais, estaduais e federais da capital estão ocupados. Na enfermaria, pacientes ocupam 86% dos leitos. Hoje, a Rede SUS tem na capital do estado mais de 1.400 pacientes internados em leitos especializados. 590 são de UTI. 422 pessoas aguardam transferência para hospitais da capital e da Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 23.546 pessoas morreram pela doença no Rio de Janeiro. A alta nos números levou a Fiocruz a emitir uma nota técnica, convocando as autoridades a adotarem novas medidas de restrição. O temor é que as festas de fim de ano levem a um agravamento da situação. Se antes a gente tinha uma vantagem logística de enviar pacientes do interior para a capital e depois fazer esse caminho inverso, por conta da disponibilidade desses tempos epidêmicos, agora não. Agora, se a gente continuar com essa mobilidade que a gente tem observado, a tendência é que os casos aumentem de forma sincronizada e uniforme em vários municípios ao mesmo tempo. E se isso acontecer, a probabilidade de colapso é extremamente real. E agora à noite, a Prefeitura do Rio anunciou em parceria com o governo do estado que está adotando novas medidas para conter o contágio do novo coronavírus. Entre elas está o escalonamento dos horários de funcionamento da indústria, dos serviços e do comércio para evitar aglomeração nos transportes públicos. E ainda a proibição de estacionamento na orla nos finais de semana e feriados e o cancelamento das áreas de lazer em alguns trechos da zona sul da cidade. Também fica proibido novamente o uso de áreas comuns de lazer em condomínios onde não são usadas máscaras, como saunas e piscinas. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra fraudes no auxílio emergencial. A ação ocorreu em 14 estados. Ao todo, R$650 mil foram bloqueados de contas que receberam o benefício irregularmente. Foi uma ação integrada com a participação dos órgãos públicos ligados ao pagamento do benefício, como o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica. Os investigadores identificaram fraudes como clonagem de cartões e tentativas de invasão de sistemas bancários. Nós também focamos em ações de fraude que simulam uma transação comercial. Emitem boletos, sejam eles boletos comuns, com código de barra ou via QR Code, através de aplicativos. Após uma habilitação fraudulenta no aplicativo Caixa Tem, eles fazem o pagamento dessas ordens, desses boletos, e revertem o valor em prol dos fraudadores. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão, 42 de busca e apreensão e 13 de sequestro de bens no valor de R$650 mil em contas bancárias que recebiam os benefícios indevidamente. Durante a operação, a polícia conseguiu evitar que R$2.300.000 fossem sacados pelos fraudadores, além de cancelar ou bloquear quase 4 milhões de cadastros considerados irregulares. Uma equipe de auditores da Receita Federal, da Caixa Econômica e do Ministério da Cidadania reuniu informações das pessoas que recebem o auxílio emergencial e repassou à Polícia Federal. Com o cruzamento dos dados, foi possível identificar dados dos suspeitos como renda, patrimônio pessoal e participação em empresas de maneira irregular. É claro, não começou hoje essa fraude. Esses mesmos grupos vieram de
fraudes em PIS, em seguro-desemprego e assim por diante. Quem já teve que fazer o teste PCR, aquele com um cotonete no nariz para detectar o novo coronavírus, sabe como o procedimento é bastante incômodo, né? Pois é, esse sofrimento pode estar com os dias contados. Uma nova tecnologia pode detectar o vírus apenas com a saliva do paciente. O novo modelo de teste foi apresentado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada em Brasília. O exame utiliza apenas saliva e inteligência artificial para identificar a Covid-19. Nós utilizamos algoritmos que identificam o vírus na saliva. Então, um raio infravermelho é incidido sobre a saliva e verifica o espectro do vírus. Então, nós pegamos para a experimentação mais de 2.000 salivas positivas e 2.000 salivas negativas, e isso já aumentou o número, e a inteligência artificial foi aprendendo a identificar o vírus. E hoje nós temos uma acurácia de 85% nessa metodologia. Bom, gente, como eu já estou aqui, eu vou aproveitar e também fazer o teste, né? Aqui é a salinha de coleta, quem vai ajudar a gente é a Fernanda. A salinha já é toda limpa entre uma pessoa e outra. E a Fernanda vai me explicar como é que é esse teste, como é que é a coleta, Fernanda? Na verdade, é uma autocoleta, né? Então, o paciente ele tem um tubo estéril em que ele começa a produzir saliva através de mastigação. E ele abre o tubo, pode simplesmente colocar, despejar o conteúdo lá dentro. Assim que tiver a quantidade desejada, ele fecha o tubo e me entrega, ele já vai para a sala do exame para sair logo em seguida. Ótimo, então esse é o meu tubinho. Esse é o seu tubinho. Gente, eu vou pedir licença, vou fazer a coleta, daqui a pouco a gente volta, tá? Bom, gente, acabei de coletar aqui minha saliva, vou deixar na mão da Fernanda e ainda hoje o resultado vai chegar no meu e-mail, não é isso? Exatamente. O meu teste deu negativo, ainda bem. E para quem acha que tecnologia é uma coisa muito distante, 300 equipamentos já estão preparados para fazer o exame. Só falta a autorização da Anvisa para que ele possa ser feito em larga escala. Essas máquinas, elas têm a capacidade de fazer em torno de 500 testes por dia. Uma empresa com 1.000 funcionários, 2 máquinas desse daí, você consegue fazer testes diários com os funcionários, né? O custo é muito baixo. A Semana de Ciência e Tecnologia apresenta várias outras pesquisas. Tem protótipos para melhorar o dia a dia de deficientes físicos, tecnologia aplicada à agricultura e corrida de drones. O Jorge trouxe os 2 filhos para conhecer o espaço. Enquanto o piloto faz o circuito com o drone, eles acompanham tudo com os olhos do equipamento. É uma tecnologia muito interessante. Essa coisa de drone racing está crescendo bastante aí, está vindo para o Brasil agora, tem pouco tempo, uma nova modalidade de competição. E até parece brincadeira, mas os drones já têm vários usos no dia a dia. Na parte de agronegócio se utiliza bastante ele também. E na parte de geologia, a Polícia Federal utiliza também os drones. A Semana de Ciência e Tecnologia vai até domingo, no Pavilhão do Parque, em Brasília. A entrada é gratuita. A Polícia Federal de Pernambuco cumpre mandados de busca e apreensão em prefeituras investigadas por irregularidades em contratos feitos durante a pandemia do novo coronavírus. Os detalhes com a repórter Caroline Fernandes. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em empresas, residências e em um órgão público, em endereços no Recife, Olinda, Camaragibe, Itapsuma e Ipojuca, na região metropolitana, e em Gravatá, no Agreste. A Operação Articulata investiga um esquema de fraudes em licitações e lavagem de dinheiro em contratos emergenciais feitos por prefeituras para a compra de materiais médicos no combate à Covid-19. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Casa de Papel, desencadeada pela Polícia Federal de Pernambuco em junho deste ano para investigar contratos que juntos somam 9 milhões de reais, envolvendo uma empresa e 4 prefeituras pernambucanas. Segundo a PF, essa empresa seria de fachada e, na verdade, pertence a um conglomerado econômico que se beneficia de contratos públicos aqui no estado há pelo menos uma década. Na época, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão nas prefeituras das cidades do Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na região metropolitana. Em nota, a Prefeitura do Recife informou que as compras foram realizadas cumprindo a lei e que todos os processos foram enviados ao Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e por solicitação à Polícia Civil. Também em nota, a Prefeitura de Olinda reafirma
a legalidade dos processos. Já a Prefeitura de Paulista diz que o contrato foi realizado dentro dos parâmetros legais. Nós não obtivemos contato com as demais prefeituras citadas na reportagem. Um forte temporal atingiu vários municípios do Rio de Janeiro durante a noite e no decorrer da madrugada de hoje. Uma criança de 1 ano morreu após o desabamento de uma casa em São Gonçalo, na região metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois da meia-noite para resgatar 4 pessoas de uma mesma família no Morro do Feijão. A casa em que elas estavam foi atingida por uma avalanche de terra e lixo que deslizou do alto de uma encosta. Enzo Gabriel Pereira Souza, de 1 ano e 10 meses, morreu após ser soterrado pelos escombros. Foi um acidente que vai marcar a família inteira para toda a vida, porque ele era a nossa vida. E a gente espera que não fique impune, né? Que a prefeitura, o estado venha ver o que aconteceu com o nosso menino, que pode acontecer com outras crianças. 9 casas na comunidade tiveram que ser interditadas por risco de desabamento. De acordo com a Defesa Civil, 10 ocorrências causadas pelo temporal foram registradas na região. Entre elas, quedas de árvores e deslizamentos. Também houve alagamentos em municípios da Baixada Fluminense. O velho estádio do Pacaembu, em São Paulo, se despede com a exposição Arte em Campo. É a última chance, antes da reforma, de visitar o palco de tantas histórias e conquistas. O complexo esportivo vai ser modernizado e deve ficar fechado pelos próximos 3 anos. O Pacaembu de um jeito que você nunca viu. De hoje a 17 de dezembro, a população vai poder ter acesso a uma das maiores ocupações artísticas ao ar livre já vistas no país. E o melhor, de graça. A exposição Arte em Campo traz esculturas e instalações de diversos artistas sobre o futebol e sobre o que vai representar o estádio no futuro. A ideia foi realmente fazer uma ocupação artística, dar às galerias e aos artistas o espaço para que eles trouxessem as obras que acham que conversa com esse espaço e que cada uma aqui acaba sendo exposta num ambiente diferente do que pode já ter sido exposta no passado, ou algumas foram feitas exatamente para esse local. Essa parceria entre a arte e o esporte é uma prévia do que será o Pacaembu nos próximos anos. A iniciativa da concessionária que administra o estádio, em parceria com 25 galerias de arte e 54 artistas, antecipa a cara que o novo complexo vai ter após as obras de restauração do patrimônio histórico e de modernização da estrutura. Além de receber os jogos de futebol, o estádio vai diversificar o seu uso. O projeto de modernização já está definido. A Arquibancada Sul, conhecida como o Tobogã, por exemplo, que tem capacidade para receber mais de 10 mil pessoas, será demolida para a construção de um centro de convivência e eventos. Já no setor de cadeiras laranjas, embaixo da arquibancada lateral, será construída uma arena de esportes eletrônicos, com capacidade para 2 mil pessoas. O Pacaembu é um espaço muito amplo, muito bonito, muito bem localizado na cidade de São Paulo e que acabava muito restrito ao uso de poucas pessoas no dia a dia. Então a ideia é assim, que todo o complexo do Pacaembu seja usado pelas pessoas. Ao todo serão 7 dias para a população não só conhecer e se divertir com a exposição, mas também se despedir, mesmo que temporariamente, do bom e velho Pacaembu, que já trouxe tantas glórias e alegrias aos torcedores paulistanos. Meu pai me trazia aqui desde que eu era pequeno, desde os anos 80, sou corintiano, né? Então eu frequentei muito esse estádio, acho que todos os jogos aqui em São Paulo eu ia praticamente. Um passado que vai deixar saudades e muitas recordações. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000.
No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou o lançamento de um cabo submarino de fibra ótica que ligará Fortaleza a Sines, em Portugal. A estimativa é de que o projeto seja concluído até meados de 2021. A estrutura vai proporcionar maior rapidez e um aumento significativo do tráfego de dados, preparando o Brasil para a chegada do 5G no país. O cabo, em alguns lugares, ele chega até 5 quilômetros de profundidade. Então, assim, é algo impensável, inimaginável, e que hoje nós teremos essa conexão direta com a Europa. Mas é uma grande entrega do governo, uma grande entrega do Ministério das Comunicações que vai ajudar o nosso país no escoamento de dados. Nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Medicamentos recomendou agora há pouco a liberação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e BioNTech para pessoas acima de 16 anos. O país deve se tornar o 4º no mundo a autorizar o uso do imunizante. Agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira deve continuar com tempo estável no sudeste, no centro-oeste e em partes da região norte, por causa da zona de convergência do Atlântico Sul que atua nessas regiões. E essa instabilidade mantém a previsão de chuva em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol aparece, o dia fica abafado e quente, mas pode chover a qualquer hora do dia em algumas regiões. A máxima amanhã fica na casa dos 29 graus. No sul do Brasil, o dia segue claro, com bastante nebulosidade e só deve chover de forma fraca e localizada no norte do Paraná. No interior nordestino, o tempo segue firme, aberto e sem previsão de chuva. Só nessa faixa aqui do litoral é que pode ter uma chuva fraca, rápida e localizada. No centro-oeste, o dia segue nublado em praticamente toda a região e com risco de temporais. Mesmo assim, a sexta-feira vai ser quente e em Campo Grande deve fazer 33 graus. Na região norte, a chuva continua. No Pará, o sol até aparece, mas chove no período da tarde. A máxima amanhã pode chegar aos 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A justiça italiana condenou em segunda instância o jogador Robinho, amigo dele, Ricardo Falco, por estupro com pena de 9 anos de prisão. A Corte de Apelação de Milão, na Itália, confirmou a condenação de Robinho e do amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual em grupo. A pena de 9 anos de prisão para os dois também foi referendada pelo tribunal. O recurso apresentado pelos advogados dos acusados foi julgado e rejeitado por 3 juízas. Na época, o jogador defendia o Milan. Os 2 acusados estão no Brasil e foram representados pelos seus advogados. A vítima estava presente no tribunal. A condenação baseou-se em depoimento da vítima, interceptações telefônicas e evidências colhidas durante a investigação. A sentença descreve que naquela noite de 2013, a mulher estava completamente bêbada, foi dominada e submetida a relações sexuais sem consentimento. A condenação em segunda instância sai exatamente 2 meses depois do Santos ter anunciado a contratação de Robinho. Mas, diante da repercussão ruim e do rompimento de contratos de patrocínio, clube e jogador decidiram suspender o vínculo. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Lembrando também que em 2014, na terceira passagem pelo Santos, Robinho chegou a desmentir a notícia de que estaria sendo investigado por estupro na Itália. Hoje acordei com uma notícia muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado, sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Depois da segunda condenação de Robinho e Ricardo Falco, os advogados irão recorrer pela última vez, agora em terceira instância. A Corte de Cassação vai analisar o processo. Só então os acusados serão ou não
considerados culpados. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã.